A paz do Senhor a todos os amados, que Deus abençoe grandemente a sua vida, assim como toda a sua família. Estou um pouquinho rouco devido à gripe, mas vamos lá para o vídeo porque Deus vai nos abençoar. Eu estou aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. E o capítulo 12, capítulo 13 e 14 dessa carta, o apóstolo Paulo vai tratar exclusivamente com relação aos dons espirituais. Isso aqui é muito tremendo. Quando você vai ver a manifestação, né, do Espírito Santo com relação aos dons espirituais, você vai achar aqui 9 manifestações, né, de maneira diferente que o Espírito Santo age em cada cristão, em cada servo, em cada serva no corpo de Cristo. E Paulo ele vai, aqui no capítulo 12, trazer uma repreensão para a igreja que estava ali em Corinto, né, com relação aos dons espirituais. E ele começa o capítulo aqui, capítulo 12, do verso 1, dizendo assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, a gente lendo assim, pensa até que Paulo está dizendo assim, com relação aos dons espirituais, eles eram ignorantes por não conhecerem, né? Mas quando a gente começa lendo a carta, lá no capítulo 1, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que esta igreja aqui, ela tinha todos os dons, ou seja, as 9 manifestações do Espírito Santo, essa igreja aqui possuía, ela tinha. O Espírito Santo tinha capacitado ela. O problema aqui, quando Paulo fala de ignorância, é com relação a que eles não estavam sabendo usar os dons. Eles não estavam sabendo manifestar os dons do Espírito Santo. E é onde Paulo vai trazer uma repreensão. No versículo 7, ele diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Ou seja, eles estavam querendo se destruir, né? Uns aos outros. Lá no capítulo 3 da mesma carta a gente vai ver. Paulo vai dizer que ele não pôde escrever para eles como pessoas adultas, assim como crianças, porque ainda eles não podiam suportar, né, um alimento mais sólido, porque ainda eram crianças e precisando de leite. Então veja que esses irmãos aqui não tinham crescido espiritualmente, né? E por isso eles estavam se comportando desta forma. O apóstolo Paulo traz a repreensão para eles, dizendo: irmãos, com relação aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ou seja, pare de estar acusando uns aos outros, pare de estar com inveja uns dos outros, pare de estar com ciúme, pare de estar com contenda no corpo de Cristo, porque isso prejudica a vocês mesmos. Isso é tão verdade que aqui, logo antes, no capítulo 11, que Paulo vai ensinar sobre a ceia, ele vai mostrar para a igreja ali por que no meio deles tinha muitos irmãos fracos na fé. Por que no meio deles tinha muitas pessoas enfermas, doentes? Por que no meio deles tinha, por que no meio da igreja ali tantos já tinham morrido, tantos já tinham partido antes do tempo? Porque o Senhor estava disciplinando eles pelo fato de eles estarem produzindo contenda, tá? E aí é nesse sentido que Paulo traz essa repreensão para a igreja aos Coríntios, né? Ali a igreja que estava em Corinto, para que eles soubessem se comportar com os dons espirituais e ter ciência, né, que os dons espirituais é para a edificação do corpo e não para a destruição, né? É como o texto que eu li aqui. A manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, ou seja, cada membro desse corpo é capacitado, tá, com o Espírito Santo para um fim proveitoso.
E aí eu encerro, já que no nosso tempo está tão esquecido, né? Esses ensinos tão importantes com relação aos dons espirituais, porque o Espírito Santo ele nos capacita com os dons espirituais para o serviço da obra de Deus. E como eu disse, no nosso tempo está tão esquecido, já por outro lado, se por um lado muitos esqueceram, já não pregam mais, já não buscam mais, por outro, a gente vê a banalização, né? A banalização, né? Pessoas brincando com as coisas de Deus, com os dons espirituais, né? E muitas coisas que a gente vê aí, infelizmente, não tem nada a ver com o Espírito Santo. E aí eu quero encerrar aqui incentivando, meu irmão e minha irmã, você a buscar esses dons maravilhosos. Veja só que quem entrega os dons é o próprio Espírito Santo. Veja o capítulo 12, do versículo 31, é o último versículo. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Olha aqui o chamamento para a igreja buscar com zelo os melhores dons. Grife essa palavra aí, com zelo. Capítulo 14, verso 1. Seguir o amor, ou seja, o amor tem que ser o alicerce, tá? Da busca pelos dons, o amor. Porque se a gente buscar os dons com amor, é certo que não vai ter contenda no nosso meio, não vai ter ciúmes, tá? Porque a gente já vai logo colocar o amor em primeiro lugar. Verso 1 diz assim do capítulo 14: Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Olha só aqui o chamado de Deus para nós buscarmos os dons espirituais da parte dele. Capítulo 14, verso 39, eu encerro aqui. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Essa palavra aqui. Paulo instruindo a igreja, repreendendo a igreja, alinhando a igreja, segundo a vontade de Deus, ele termina dizendo: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Na igreja do Senhor, tudo é com ordem e decência, meu irmão, minha irmã. Na igreja do Senhor não há bagunça. Na igreja do Senhor, tudo é com ordem e decência, porque o Espírito Santo é quem está no meio da sua igreja, a cada dia santificando, a cada dia ensinando e a cada dia nos trazendo, nos dando crescimento espiritual para que a gente possa glorificar o nome do Senhor Jesus a cada dia mais. Então, faça tudo com ordem e decência, tudo para a glória de Deus, porque os dons espirituais é para o bem proveitoso, é para a edificação do corpo de Cristo, para que a igreja se fortaleça, para que a igreja cresça e pratique obras para Deus, para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.